E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vou trazer um vídeo incrível pra vocês. Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Tragicômico, só que você vai assistir um vídeo que eu fiz pra Liga Nerdola. Pois é, porque infelizmente muitos de vocês ainda não estão inscritos no canal da Liga, e aí alguns vídeos que, poxa, modéstia à parte, ficam sensacionais como esse que vocês estão prestes a assistir, acabam passando batido por muita gente. Então me sinto na obrigação de trazer esse conteúdo aqui pro Tragicômico também, porque é um pecado que só 10 mil pessoas tenham assistido esse vídeo lá no canal da Liga. Eu já fiz alguns vídeos contando histórias de HQ e eu chamo o Diano pra editar, que faz um trampo mais demorado, mas caramba, como esse cara capricha. Vocês vão ver no vídeo de hoje. Então esse foi um vídeo que a gente fez com muito carinho, e se você gostar, considera se inscrever lá no canal da Liga para conferir mais vídeos incríveis como esse. Porque é claro que eu não vou trazer todos os vídeos que eu publiquei lá naquele canal para cá. Então fatalmente você vai acabar perdendo muito conteúdo interessante, infelizmente. Pois bem, essa pré-introdução já ficou longa demais, então vamos para a introdução de fato do vídeo. Se você perguntar para um grande fã de Homem-Aranha qual a pior história do personagem, provavelmente você vai receber uma dessas três opções. A clássica Saga do Clone, história super polêmica, publicada por volta dos anos 90, que saiu aqui no Brasil nesse formatinho da Abril. Inclusive nessa capa aqui não dá pra ver direito por causa do chroma, mas tá escrito que esse é o início da saga que vai mudar o Homem-Aranha pra sempre, e infelizmente eles estavam certos. Essa saga foi problemática por uma série de motivos. Na época os produtores estavam querendo rejuvenescer o Homem-Aranha, porque eles tinham essa ideia de que ele era um personagem que precisava ser muito jovem para gerar identificação com esse público leitor mais jovem. E aí, alguém lá dentro teve a brilhante ideia de aposentar o Peter Parker e criar um clone dele mais jovem, que depois viria a ser o Ben Reilly. Evidentemente, os fãs ficaram revoltados com essa ideia estúpida de substituir o Peter Parker por um clone dele. A saga acabou tendo uma série de reviravoltas que foram frustrando cada vez mais os fãs. Teve um momento em que decidiram que o Peter Parker na verdade era o clone e o Ben Reilly é que era o original, aquele que a gente sempre leu. Repita bem rápido a frase. O original não se desoriginaliza. Desoriginalizou. Então os leitores começaram a sentir que, meu Deus, então é como se as histórias que eu tivesse lido e que eu acompanhei esse tempo todo eram de um farsante e o verdadeiro é outro. Sim. E um dos piores pontos dessa saga é o fato de que ela foi super longa. Foram anos de publicação de uma trama que foi ficando cada vez mais enrolada, mais emaranhada, com desfechos nada satisfatórios, uma trama bastante confusa e que meio que profanava o personagem de várias maneiras. Muitos anos depois dessa bagunça, tivemos outro grande acontecimento na vida do nosso querido Aracnídeo. Dessa vez foi essa história aqui, Homem-Aranha, Um Dia a Mais. E caso esse nome não seja muito familiar pra você, essa é a famigerada história onde o Miranha faz um pacto com o Mephisto, que é o capiroto da Marvel, pra acabar com o relacionamento dele com a Mary Jane. Novamente, a história foi meio que imposta pelos editores que queriam rejuvenescer o personagem. A problemática costuma ser quase sempre a mesma. Como o Homem-Aranha estava casado com uma vida muito estável, muito adulta, eles tinham medo que isso deixasse o personagem muito velho e desconectasse ele do público mais jovem, então o Homem-Aranha não podia estar com a Mary Jane, por isso eles precisavam separar os dois. E como vamos fazer isso? Não podemos divorciar o Homem-Aranha, afinal de contas, poxa, vai ser um estigma muito pesado pro personagem carregar, ele vai ser um cara divorciado. Isso também é uma questão muito adulta, né? Já sei, vamos separar ele com um pacto com o Cramunhão. Muito melhor do que um divórcio, né? Ao invés de carregar o estigma de ser um homem divorciado, ele carrega o estigma de ser um super-herói que fez um pacto com coisa ruim. Pois é, esses editores que cuidavam do Homem-Aranha sempre tinham as melhores ideias pra manter o personagem jovem, fazendo com que todo mundo adorasse, né? Só que o resultado foi exatamente o oposto, como eu disse. Essas são, de forma praticamente consensual, duas das piores histórias do Homem-Aranha, porque são duas histórias que também destroem muito da essência do personagem. No caso, essa a essência do relacionamento dele com a Mary Jane. É claro que constroem um monte de justificativas pra chegar nesse ponto, que ele faz isso pra salvar a vida da Tia May, tentam dar uma suavizada, mas isso simplesmente é uma coisa que não se faz, né? E a terceira história que entra aí no nosso pódio, disputando, né, esse título de pior história do Miranha, é Pecados Pretéritos, e essa eu acho que felizmente nem tem uma versão física delas pra mostrar em mãos pra vocês, mas essa é basicamente a história onde o Peter descobre que foi chifrado por ninguém menos que Norman Osborn, o Duende Verde, que praticou atos libidinosos com Gwen Stacy na época que ela foi passar um tempo lá na Europa.
O relacionamento dela com o Peter tava meio abalado, então ela viajou pra Europa. Eles meio que se separaram, mas isso não fica totalmente confirmado porque eles não chegam a terminar. A Gwen acaba indo sem nem falar direito com o Peter. Depois ela volta e muitos anos depois algum editor decide que é uma boa ideia mostrar que nesse tempo que ela tava lá na Europa, ela tava se divertindo muito com um dos maiores arquivilões do Peter, Norman Osborn. E não só isso, ela teve 2 filhos com ele. E aí esses filhos são os vilões dessa saga, porque como o Norman tem o soro do duende, eles cresceram muito mais rápido do que o normal, enfim. Como vocês podem ver, mais um grande insulto a esse personagem tão querido por todos os fãs, que frequentemente os editores decidem, assim, estragar a vida dele num nível que, mano, passa muito do ponto. Porém, recentemente chegou um novo arco que entrou metendo o pé na porta nessa briga pelo título de pior história do Miranha de todos os tempos. E é dessa história bem mais recente que nós vamos falar hoje. Então, depois dessa longa introdução, solta a vinheta. A história em questão é essa daqui. Ela não tem exatamente um título, até porque se trata de um arco bem longo, assim como a saga do clone. Então eu vou chamar aqui como o arco do Paul. Vocês já vão entender o motivo. Só pra vocês terem noção, a conclusão dessa saga aqui no Brasil foi publicada no mês passado. Mas é aquele velho problema que eu já cansei de reclamar. Eu não sei por que em 2024 nós ainda temos um papo de 1 ano de atraso de publicações em relação aos Estados Unidos. Então a conclusão desse arco se deu nessa edição aqui, que inclusive vai ser a edição que eu vou mostrar pra vocês, porque é a que explica o que aconteceu. E ela foi publicada aqui no Brasil em junho de 2024, mas ela traz histórias referentes a julho de 2023. 1 ano de atraso mesmo. E esse arco começou a ser publicado nos Estados Unidos 1 ano antes, em julho de 2022. Então, 1 ano de publicação até os fãs finalmente descobrirem o que tinha acontecido. Aqui no Brasil, mais tempo, porque foram 18 meses de publicação até a gente chegar no desfecho dessa história. E o que está acontecendo? Por que esse arco é tão ruim? Por que os fãs do Escalador de Parede estão tão revoltados com o que Marvel e especialmente o roteirista Zeb Wells estão fazendo com o personagem? Naquela primeira edição que eu mostrei pra vocês, a gente vê o Miranha brigado com vários grupos de super-herói, ele tá brigado com os Vingadores, ele tá brigado com o Quarteto Fantástico, parece que tá todo mundo revoltado com o Peter, e mais importante do que isso, a Mary Jane simplesmente largou ele pra ficar com outro cara. E mais do que isso, ela tem filhos, ela aparece com um casalzinho, um menino e uma menina, junto com esse novo cara, que até então a gente nunca tinha ouvido falar, o tal do Paul. E aí a Marvel fez todo um chamariz, né? O que aconteceu? Na verdade, o slogan que eles usaram pra chamar atenção era: o que o Peter fez? Por que tá todo mundo revoltado com ele? Por que a Mary Jane tá revoltada com ele? Por que ela tá com outro cara? E aí a gente passa várias edições horríveis, com vários acontecimentos patéticos na história do personagem, até chegar numa história, 1 ano depois, ou mais de 1 ano aqui no Brasil, que começa a explicar os eventos. Pois bem, o Peter estava lutando contra essa entidade aqui, que é uma espécie de deus maia. Ele tem um arauto que tá tentando conseguir os poderes dessa entidade, e aí tem alguma conexão com o Peter. Ele fica falando que ele precisa matar o Homem-Aranha para conseguir se tornar esse deus completo. Esse ser transportou o Peter e a Mary Jane para uma outra dimensão alternativa, com uma versão apocalíptica de Nova York. O Peter conseguiu criar um dispositivo que mandava um deles de volta, e junto com esse Paul, que a gente já vai ver daqui a pouco, vai conhecer ele melhor. E então, para não permitir que ele matasse o Peter e se tornasse um deus, o que talvez tornasse ele invencível, a Mary Jane pegou um dispositivo que o Peter tinha criado e mandou ele de volta para sua dimensão real. Então eles eram em 3 e o dispositivo só podia levar 1. O Peter queria levar a Mary Jane de volta para Nova York real, longe desse monstro, e a Mary Jane fez o Peter voltar para Nova York, porque se ele fosse derrotado, ele concluiria o ritual ali e o cara viraria um deus. ASDFGHJKLN. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu e o Peter foi transportado de volta, o vilão acabou sendo derrotado, porque o portal cortou a entidade ao meio aqui, ó. Ficou metade pra um lado, metade pra fora, e o vilão acabou sumindo. Então o Peter voltou pra Nova York e a Mary Jane ficou presa em outra dimensão, como eu disse, numa versão apocalíptica de Nova York, junto com esse Paul. E aparentemente era uma versão isolada, desértica também. Só existiam os dois ali. No começo, a Mary Jane decide esperar pelo Peter, né? Ela fala que ele vai voltar
voltar pra resgatar ela. Só que tem um probleminha. O tempo nessa dimensão passa muito mais rápido do que na dimensão real, né? Na Terra real do Peter. Então, mesmo que o Peter conseguisse resolver o problema em 2 ou 3 dias, pra Mary Jane se passariam anos dentro dessa dimensão apocalíptica. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa história vai mostrando o desenvolvimento da relação da Mary Jane com esse Paul, quando os dois ficam anos isolados ali e ela fica esperando até o Peter voltar pra salvar ela. Lembrando, foi a Mary Jane quem obrigou o Peter a voltar pra dimensão real. O Peter queria mandar a Mary Jane. É verdade. Ela começa a brigar com o Paul, porque ele fala que o lugar onde eles estão vai acabar cedendo, eles precisam sair. Ela fala que ela não vai voltar, porque ela tá esperando o Peter, ela vai ficar esperando porque sabe que ele vai voltar. Aqui 1 mês se passa, eles estão fazendo estudos pra conseguir descobrir uma forma de tentar sair. Isso aqui, na verdade, ele também tá criando um poderzinho, tá? A Mary Jane agora tem um poder pra lá de idiota, vale dizer, e que foi inventado por esse Paul. Ele tá criando uma máquina que faz símbolos randômicos, e esses símbolos podem gerar poderes aleatórios. A Mary Jane vai falar que parece um caça-níquel. Sabe aquelas máquinas, né, que você faz assim, e aí ela gira 3 símbolos, e se você acerta todos, você ganha um prêmio. O poder dela é meio que esse. Ela gira a manivela, e aí, conforme a combinação dos símbolos se arranja, o poder dela pode ser muito idiota ou muito OP. Ela já teve o poder de virar algodão doce, por exemplo, mas também já virou uma entidade quase de nível cósmico, eu acho, quando ela tirou o 777, né? 3 meses depois, a Mary Jane já virou uma espécie de Rambo nesse lugar distópico, e o Paul também, bizarramente, virou um cara super musculoso, tá? É bizarro porque ele aparece nas outras edições e ele nunca é assim, na verdade ele é um cara bem magricelo, mas nessa história que mostra os dois como um casalzinho, decidiram fazer o Paul super shapeado, com um coquezinho samurai. Enfim, acho que a ideia era que a gente ficasse shippando eles mesmo. 1 semana depois, eles continuam mudando de um lugar pro outro, porque eles precisam ficar mais seguros. E aí, nessa história, nós descobrimos que os filhos não são deles. Na verdade, eles encontraram essas 2 crianças nessa cabana, enquanto eles estavam tentando encontrar um lugar seguro. No momento você pensa, caramba, coincidentemente as crianças são iguais aos dois. É uma menininha ruiva e um molequinho mais parecido com o Paul. Aí eles começam a cuidar das crianças, vão se apegando a elas, e começa a ficar cada vez mais um clima bem familiar, né? A mãe, o papai e os 2 filhinhos. Enfim, toda essa história vai caminhando pra uma conexão emocional entre Mary Jane e Paul, mostrando o que aconteceu com ela durante esses anos todos que o Peter deixou ela nessa dimensão enquanto ele tentava desesperadamente resolver o problema. E a gente vê que o Peter, ele realmente faz de tudo pra resolver isso o mais rápido possível, porque ele já tinha percebido que o tempo passava mais rápido nessa dimensão. Então, ele faz de tudo pra voltar lá o mais rápido possível. Ainda assim, pra Mary Jane foi muito tempo. Aqui, ó, ela tá testando a máquina que vai dar esses novos poderes pra ela. Mais uma vez, você percebe que, mano, eles foram deixando a Mary Jane cada vez mais empoderada e o Paul cada vez mais, pode-se dizer, bonitão, né? E detalhe, o Peter e a Mary Jane estavam juntos. Até essa saga, eles estavam super juntos. Eles estavam conversando sobre morar juntos novamente. E pro Peter, se passaram 2, 3 dias. Não fica muito claro quantos dias passaram pro Peter, mas dá pra perceber que foram bem poucos. Então, o Peter tava na terça-feira planejando morar com a namorada dele, e no sábado, quando ele encontra com a namorada de novo, ela simplesmente tá lá com um outro cara junto com ela e 2 filhos. Esse foi o baque, então aí você já começa a calcular por que essa história é tão revoltante, né? E aí a gente vai indo pra uma espécie de time-lapse, né? A gente vai vendo vários quadros mostrando que passaram-se dias, meses, invernos, verões, painéis mostrando cada vez mais os dois como um casal. Eventualmente aparecia algum vilão por ali que eles precisavam eliminar. Família feliz, o pai brincando com a filhinha, a mãe lendo junto com o filho, família ali vendo o pôr do sol, todos eles se divertindo pra caramba juntos, a Mary Jane cozinhando pra eles. E aí, nesse momento, aparece de novo aquela entidade avisando a Mary Jane que o Peter tá voltando. Porém, até o Peter chegar, ainda tem um pouco de emoção, né? A Mary Jane usa aqui o poder dela com aquela máquina, ela tira um negócio aleatório e dispara algodão doce mesmo. E aí, quando o vilão tá de forma ameaçadora atacando a Mary Jane e o Paul, um clarão e o Peter finalmente volta. Aí acontece uma parada muito louca e muito mística, porque é um vilão bastante místico esse aqui, né? O
Peter deixa ele meio atordoado e, olha só, o Paul atravessa o cara com a própria lâmina dele, atravessa o vilão com a lâmina dele, que tem meio que um poder de apagar a entidade, alguma coisa louca assim. Então quem derrota esse grande vilão, no fim das contas, é o Paul, veja só você. E perceba como aqui o Paul já tá bem mais magro, né, aparentemente. Não parece mais aquele cara super shapeado que a gente viu há poucas páginas atrás. O Peter chega louco de saudade da Mary Jane, preocupado, porque afinal de contas ele sabe que pode ter passado muito tempo ali e queria saber, né, como ela tava. E quando ele tenta dar um beijo na sua namorada, lembrando, até uns 3 dias atrás, era a namorada com quem ele estava planejando morar junto, ela vira o rosto, fala: espera, aconteceu muita coisa enquanto você esteve longe. Você ficou longe por tempo demais, Peter, e as coisas mudaram. E aí o Peter olha pro lado e vê o Paul, que ele tinha deixado também junto com a Mary Jane ali, com 2 crianças, uma menininha ruiva, um mini Paulzinho ali, sabendo que passaram-se alguns anos desde que ele saiu. E é isso que o Peter encontra quando ele vai resgatar a sua amada. E ela fala pro Peter, né? Ele pergunta quem são, e aí ela responde: são minha família. Depois disso, fica um clima terrível. Peter e Mary Jane não conseguem nem conversar direito, nem se olhar na cara. E a Mary Jane vai sendo bastante fria e bastante escrota com o Peter, quase como se ele tivesse alguma culpa pelo que aconteceu. Lembrando, foi ela quem mandou o Peter de volta, e o Peter fez de tudo pra voltar e resgatar ela. E quando chegou lá, viu que sua namorada já estava com outro. E é aquela coisa, por mais que pra Mary Jane tenham se passado mais ou menos uns 3 anos naquela dimensão, pro Peter foram poucos dias e eles ainda estavam juntos. Então, durante 3 dias, o Peter meio que passou 3 anos sendo corno sem fazer a menor ideia. Olha que maravilha o que decidiram fazer com o nosso querido personagem. Enquanto isso, durante essa fase, o Miles estava lá na revista dele ganhando um poder novo depois do outro. Mas imagina que a Marvel tá querendo fazer as histórias do Peter serem uma merda, fazer ele ser um cara todo ferrado, um cara que dá desgosto de ler, pra gente cada vez menos simpatizar com o Peter Parker e começar talvez olhar um pouco lá pro outro lado e pensar: quer saber, até que esse Miles aí, talvez as histórias dele estão mais legais, né? Não que esteja funcionando, mas eles estão tentando, visivelmente. O Peter fala que ele não parou de pensar na Mary Jane por um único segundo e que ele fez de tudo pra salvar ela. E ela responde: eu sei, Peter, obrigado. E esse painel também é revoltante. A Mary Jane sequer olha na cara do Peter. Ela olha de canto de olho e responde: desculpa, Peter, mas eu não vou deixar o Paul. É claro que a Marvel tentou criar uma situação caótica que meio que justifique o que aconteceu aqui. E você pode pensar: bom, a Mary Jane tem, sei lá, uns 3 anos de história com esse Paul, então não é simples pra ela só deixar o cara pra lá e voltar pro Peter. Só que ela tem décadas de história com o Peter. Sem a menor dúvida, é muito maior, mais profunda, mais intensa do que essa história bizarra que ela teve com o Paul em outra dimensão. Ela sabe que quando ela deixou o Peter, eles eram um casal. É muito doido imaginar que ela realmente precisa deixar tudo de lado pelo cara que moveu mundos e fundos pra conseguir resgatar ela dessa dimensão e opte por ficar com um outro cara, por causa desse tempo que eles passaram lá juntos. Ela nunca terminou com o Peter. Teoricamente, o momento em que ela está terminando com o Peter é esse aqui, em que ela fala que tá com outro cara e que não vai deixar ele. Então a Mary Jane, neste momento, ela escolhe o Paul ao invés do Peter. O que é bizarro pra qualquer leitor do Homem-Aranha. É um comportamento praticamente nada condizente com a personalidade da Mary Jane nas últimas décadas. É simplesmente um roteiro super forçado do Zeb Wells pra fazer com que o Peter seja um corno e com que a Mary Jane troque ele por um outro cara aí. E aí vem um fato curioso. Zeb Wells, que é o roteirista dessa história, é um cara que passou por um divórcio num período recente ao qual ele estava escrevendo essa história aqui. E, obviamente, os fãs não conseguiram não especular que isso aqui é mais uma espécie de self-insert safado com o roteirista se colocando no lugar do personagem que deram pra ele escrever. Então o cara provavelmente tá todo complexado com o relacionamento dele que terminou, talvez com uma visão super péssima das mulheres e pensando que elas vão te trocar na primeira oportunidade, e decidiu transferir isso pra um dos casais mais icônicos da história do entretenimento, não é nem da história dos quadrinhos ou da Marvel. Ele decidiu destruir Peter Parker e Mary Jane de uma forma completamente imbecil. Acho que não tão imbecil quanto um pacto com coisa ruim, mas ainda assim inventou toda uma história bizarra que dessa vez colocou muita carga em cima da personagem da Mary Jane. Porque na história do pacto, os personagens meio que não têm culpa, por mais que também seja muito incoerente com tudo que a gente conhece, tanto do Peter quanto da Mary Jane, que os dois concordaram com a separação pra salvar a Tia May.
Mas nessa história aqui, a Mary Jane tá totalmente irreconhecível. É bizarro ela não ter o mínimo de empatia pela situação do Peter. Ele tá preocupado com ela, tá tentando entender o lado dela, tá aceitando o lado dela. E ela não para pra pensar nem por um segundo. Poxa, pra ele, passaram-se só 3 dias desde que a gente combinou de morar juntos. E durante esses 3 dias, ele só pensou em mim e fez de tudo pra me salvar. E eu vou simplesmente abandonar esse cara pra ficar com outro. A Mary Jane se torna uma vaca escrota, vagabunda, traidora. E é mais ou menos isso que a fandom tem falado dela nos últimos tempos, por causa do que o Zeb Wells fez com a personagem. E eu achando que não tinha como ter uma Mary Jane pior do que a do Sam Raimi. Pois é, a Mary Jane dos quadrinhos, na maior parte do tempo, é uma personagem muito legal e muito bem escrita. Mas, desde que o Zeb Wells pegou os roteiros do Miranha, ela virou uma personagem detestável e insuportável. É visível que o cara quer destruir a Mary Jane, assim como destruiu o relacionamento do Peter com ela, obviamente, isso aí ele já fez. E aí os outros heróis, eles estavam bravos com o Peter, como por exemplo o Quarteto Fantástico, que eu falei, porque o Peter roubou equipamentos do quarteto pra conseguir, de forma muito mais rápida, construir uma máquina pra voltar até aquela dimensão e salvar a Mary Jane. Então ele comprou briga com o Quarteto Fantástico, com os Vingadores pra salvar a Mary Jane. E é por isso que eles estavam revoltados com ele. E aí eles estavam pedindo explicação e o Peter chamou eles pra porrada, porque ele tava tão irritado com tudo que aconteceu, que ele acabou de ver a namorada dele com outro cara e com filhos, e falando que definitivamente não quer voltar pra ele. Ele falou que tava afim de cair na mão com alguém. E bateu ali no Tocha Humana, depois deu porrada no Coisa também. Até que o Capitão América chegou, falou que entendeu o que tinha acontecido e disse pra eles não brigarem com o Peter, porque ele já tinha passado por poucas e boas nos últimos tempos. E aí, nós vemos aqui uma breve recapitulação de algumas dessas histórias, de mais de anos de publicação dessa saga terrível, onde a gente fica com esse mistério de por que o Peter e a Mary Jane estão separados, o que aconteceu, por que os heróis estão odiando ele. Durante meses a gente não sabia o motivo, e descobrimos nessa edição aqui. O vilão volta no final disso tudo. Na história seguinte, eles enfim derrotam esse vilão. Por sinal, essa é a história em que a Kamala Khan morre, o que é mais uma coisa super idiota, mas não tem por que eu comentar isso nesse vídeo. Enfim, essa é a história super recente que já está disputando pelo título de pior história do Miranha de todos os tempos. E se vocês pararem pra pensar, ela tem muitos elementos das outras histórias que eu mostrei pra vocês. Ela tem o mesmo problema da saga do Clone, de ter sido uma saga longa pra caramba, muito maior do que precisava, uma história maçante que ninguém tava gostando de ler, mas que mesmo assim são anos e anos de publicação. Então não é só ruim, como é longa. São meses de tortura pra todo leitor do Homem-Aranha nesses últimos tempos. Além disso, ela tem o mesmo problema de pecados pretéritos, que é transformar o Peter num corno de uma das suas principais namoradas. Então ele foi corno da Gwen. Isso foi retconizado, ok? Essa história ela foi tirada do cânone. Atualmente, felizmente, a Marvel desfez isso. Então esse papo de que o Peter é corno do Norman Osborn já não tá mais valendo. Mas praticamente logo na sequência, logo depois de limpar a barra do Peter e beleza, ele não é mais corno do Norman, decidem fazer ele ser corno desse Paul agora. Então também tem esse mesmo problema, né? Agora ele é corno da Mary Jane. E tem o problema de Um Dia a Mais, que é um roteiro bizarro, forçado, patético, desrespeitoso com o personagem, simplesmente pra separar Peter Parker e Mary Jane, que há bastante tempo é uma intenção da Marvel novamente, porque eles querem que o personagem seja jovem, então o Peter solteiro pode ser explorado melhor dessa forma mais jovial mesmo. A única coisa que teve de interessante como consequência dessa saga é que, por terem afastado o Peter da Mary Jane, fizeram um remember do Peter com a Felícia, e tem alguns momentos legais do Peter com a Felícia. Felícia é a Gata Negra, né? Eu até gosto também do casal Peter e Gata Negra. O problema é o motivo totalmente bizarro, escroto e horrível que deram pra separar o Peter e a Mary Jane, o que faz com que qualquer coisa boa suma no meio do estrago bizarro que fizeram com o personagem mais uma vez. Ou seja, tudo que tem de ruim nas outras piores histórias do Miranha foram condensados nesse monte de merda escrito por Zeb Wells, que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas e aí, na sua opinião, qual é a pior história do Miranha? É uma que eu não citei nesse vídeo? Ou realmente não tem como fugir dessas 4? E no seu ranking, da pior pra menos pior, como é que ficaria aí? Diz nos comentários que eu vou gostar de ler. Muito obrigado pela audiência, por assistir mais esse vídeo aqui da Liga Nerdola, e a gente se vê no domingo que vem. E aí, gostaram do vídeo? Era bom mesmo ou não era? Eu falei, pô, vocês que ainda não se inscreveram no canal da Liga Nerdola estão perdendo conteúdo de altíssima qualidade. Então fica aqui meu apelo mais uma vez. Vai lá, se inscreve no canal da Liga Nerdola. Todo domingo de manhã tem vídeo meu, nos outros dias tem vídeo dos meus outros colegas da Liga Nerdola, e toda sexta-feira tem Nerdolive. Muito obrigado pela audiência, valeu e até a próxima. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder
poder perturbar a tua paz.